E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai ver condutibilidade térmica e lei de Fourier. Não esquece de ir lá nos nossos canais sociais, as aulas estão todas guardadinhas lá no YouTube para você ver na hora que você achar melhor, feitas com todo carinho. Vamos lá? Vem com o tio Léo para a gente revisitar o conteúdo e relembrar alguns conceitos. Vimos numa aula lá atrás, 2 aulinhas, 3 aulinhas lá atrás, algumas propriedades térmicas. A primeira foi a condutividade térmica, que é a facilidade com que o material consegue conduzir a energia térmica, ou seja, conduzir o calor. E por causa dessa propriedade, a gente tem algumas coisas do dia a dia sendo influenciadas. O exemplo que eu usei foi que a gente não mexe alimentos quentes enquanto está cozinhando com uma colher de metal, e sim com uma colher de pau. Por quê? Porque o metal é um bom condutor de calor. Então, se eu colocasse a colher de metal para mexer a comida, né, na panela, essa colher iria aquecer, 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 até que esse calor chegasse à minha mão e talvez causasse uma queimadura. A outra foi capacidade calorífica ou capacidade térmica. E aí a gente definiu isso como sendo a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de um corpo em 1 grau. Não é assim? Lembre que capacidade calorífica tem uma equaçãozinha, capacidade calorífica representada pela letra C maiúsculo e é calculado pela multiplicação da massa pela constante de calor específico do material que você está usando. Lembre também que um material que tem grande capacidade calorífica é um material péssimo condutor térmico. Então, materiais com capacidade térmica alta são bons isolantes térmicos. E materiais com capacidade térmica baixa são ótimos condutores de calor, ok? Essas duas grandezas, portanto, são inversamente proporcionais. O que nós vamos ver hoje é a lei de Fourier. O que é a lei de Fourier? A lei de Fourier é uma lei empírica, uma lei que foi estabelecida em laboratório, ou seja, ela não é uma lei que foi deduzida a partir de outras equações matemáticas. Foi por tentativas, vendo o resultado dos experimentos, até que se chegasse na lei. A lei de Fourier determina o fluxo de calor que atravessa uma secção transversal de um certo material devido à diferença de temperatura estabelecida entre as extremidades do corpo considerado. Ok? Como eu disse, lei empírica. O fluxo de calor nada mais é do que a quantidade de calor que passa nesse corpo durante certo intervalo de tempo. No entanto, há uma versão mais completa dessa lei de Fourier que faz com que a gente a compreenda de uma forma mais profunda. Vamos vê-la. Perceba que nesta figurinha a gente tem algumas coisas colocadas e essas coisas são importantes para a lei de Fourier. Quais são? Primeira delas, você tem a temperatura alta de um lado do material. Depois você tem a área da secção transversal. Mas, professor, o que é secção? Secção é corte. Se você pegasse o material, fizesse um corte nele, o corte feito em 90 graus, por isso que é transversal. Secção corte transversal em 90 graus. Apareceria esse discozinho aí, né? Terceira coisa, o comprimento do material, também chamado de espessura nas questões. A quarta coisa, o lado da outra extremidade que está com a temperatura abaixo da extremidade da esquerda. E o fluxo de calor representado ali pela setinha azul, ok? Qual é a lei completa de Fourier, a lei mais profunda de Fourier? O Fourier percebeu que o fluxo de calor que passa por essa área aqui depende do material que você está usando, depende da área. Quanto maior a área, mais fluxo. Quanto menor a área, menos fluxo. Depende da diferença de temperatura das duas extremidades. Quanto maior a diferença de temperatura, mais fluxo. Quanto menor a diferença de temperatura, menos fluxo. E depende inversamente do comprimento. Se o material tiver um comprimento muito longo, o fluxo é pequeno. Se o material tiver um comprimento curto, uma espessura pequena, você vai ter um fluxo maior. Essa constante K, que é a constante do material,
é chamada de constante de condutibilidade térmica do material. A lei de Fourier, portanto, estabelecida desse jeito com o K como constante de condutibilidade térmica do material, leva a gente a chegar a algumas conclusões. Perceba, já que fluxo e o K são diretamente proporcionais, um objeto que tenha um material, seja feito de um material com um K muito grande, terá um fluxo de calor por dentro dele também muito grande. Então é um material que deixa o calor passar através do corpo com facilidade. Já se você tiver um material com o K pequeno, o fluxo dentro desse material será pequeno, portanto esse material não ajudará o fluxo de calor. Sendo assim, materiais com grande K serão condutores térmicos e materiais com o K pequeno serão materiais isolantes térmicos. Vamos fazer então questões de fixação do saber. Primeira questão diz para a gente assim: marque a alternativa correta a respeito da lei de Fourier. Então, se você for lendo as alternativas, a lei de Fourier, a lei de Fourier, a lei de Fourier, a lei de Fourier. Então, qual é a lei de Fourier? Está aqui para a gente analisar. Então, vamos analisar a letra A. A lei de Fourier determina a quantidade de calor trocada, já nem preciso mais ler. Não é a quantidade de calor que tem aqui. A lei de Fourier determina fluxo de calor e não o calor trocado. Então, com certeza, essa alternativa é falsa, ok? Na letra B, a lei de Fourier determina o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície em função das suas dimensões. Perfeito, foi exatamente isso que eu destaquei aqui, ó. A área é uma grandeza que dá a dimensão do material, né? E o comprimento também é uma grandeza que dá a dimensão do material que você está usando. Então, com certeza, o fluxo de calor depende das dimensões do material que você está usando. Já sabemos que é a letra B a verdadeira. A letra C. A lei de Fourier mostra que o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície independe das suas dimensões. É exatamente o contrário, né? Acabamos de ver aqui na letra B. Na letra D, na lei de Fourier, o fluxo de calor e a condutividade térmica do material que compõe a superfície são inversamente proporcionais. Fluxo, está aqui o fluxo, constante de condutibilidade, os dois na parte de cima, os dois no numerador, portanto eles são diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais. E a letra E diz que todas as alternativas são incorretas. Não, não é, porque a letra B é verdadeira, ok? Segunda questão, a lei de Fourier, ou lei da condução térmica, serve para analisar e quantificar o fluxo de calor através de um sólido. Ele relaciona esse fluxo de calor com o material com a geometria do corpo, que são as dimensões, né, em questão, e a diferença de temperatura na qual está submetido. Para aumentar o fluxo de calor, se você quer aumentar o fluxo de calor, sem alterar o tipo de material e sem alterar a diferença de temperatura, o que é que você vai fazer? Vamos de novo analisar a lei de Fourier. Perceba, não vamos alterar o material, então o K não se altera, não vamos alterar a variação de temperatura. Então só podemos mexer na área, né, na secção transversal e no comprimento, na espessura do material. Tranquilo? Então, área com fluxo diretamente proporcional. Então, se eu quero mais fluxo, eu aumento a área. Área com espessura, área com comprimento, inversamente proporcional. Se eu quero aumentar o fluxo, eu diminuo a espessura do material que eu estou usando. E aí, se você for lendo as alternativas, você vai ver que a primeira está falsa, não diz isso que a gente achou agora. A segunda também não, a terceira também não, a quarta também não, mas a quinta diz que você deve aumentar a área e diminuir a espessura, que é o comprimento. É exatamente o raciocínio no qual nós chegamos ao analisar a lei de Fourier. Nossa terceira questão, vamos partir para as questões de cálculo. Selecionei duas questões, as duas trabalhosas, para a gente pensar um pouquinho na física que há por trás. Questão 3 diz assim:
Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 Celsius por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura e 1,5 metro de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,80 watts por metro graus Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente... Então queremos o calor que vai ser levado de uma sala a outra através dessa janela retangular de vidro, ok? Então vamos analisar aqui a nossa lei de Fourier e vamos analisar se a gente tem todas as coisas e se todas elas estão no sistema certinho de unidades. O K foi dado aqui, 0,8 watts, metro e Kelvin, ok? Então tudo tem que estar em função disso que a constante carrega, nesse sistema que a constante está carregando. O watt é do sistema internacional, metro do sistema internacional, Kelvin também é. Então perceba aqui, a área do retângulo, estou partindo agora para a segunda coisa, a área do retângulo é a base, que é a largura, pela altura. Então, 1,5 vezes 1. A área do retângulo vai dar 1,5 metros quadrados. Como está tudo metro e metro, já saiu certinho o metro quadrado, a área não é meu problema. Vamos para a variação de temperatura. Perceba que a variação de temperatura, ó, de 20 para 30, a variação é 10. Perfeito? Só que aqui está em graus Celsius e aqui está em Kelvin. Mas aí você tem que lembrar de um detalhe importante. As escalas Celsius e Kelvin são escalas centígradas. Isso quer dizer que se você subiu 10 graus na Celsius, você também vai subir 10 graus na Kelvin. São números diferentes, mas a variação vai ser a mesma. Então não preciso me preocupar porque eu estou usando variação. Então, variação 10 na Celsius será uma variação de 10 na Kelvin também. E por fim a gente tem aqui embaixo o L. Perceba que o L foi dado em milímetros, mas a transformação é fácil, porque esse primeiro M, que é o mili, quer dizer 10 a menos 3. Então, 8 vezes 10 a menos 3 metros. Agora a gente pode utilizar a lei de Fourier. O K que foi dado, 0,8, a área que nós achamos, 1,5, a variação de temperatura, 10, e o L, 8 vezes 10 a menos 3. Vamos pegar essa parte aqui, já que só tem multiplicação e divisão, a ordem que eu faço não altera o resultado. A gente vai fazer esses dois, 0,8 por 8 vai dar 0,1. E vamos fazer esses dois, 1,5 vezes 10 vai dar 15. Então a gente vai ter 0,1, 15, e embaixo a gente não mexeu, 10 a menos 3. 0,1 vezes 15 dá 1,5. E esse 10 a menos 3 que está na parte de baixo, ele sobe, troca o sinal do expoente, né? 1,5 vezes 10, a terceira. Por que a unidade é joule por segundo? Porque lá no nosso primeirinho slide de lei de Fourier eu mostrei para você que o fluxo é calor por tempo. Calor é uma energia, energia no sistema internacional é medida em joule e tempo no sistema internacional é medido em segundo. Então, 1,5 vezes 10 a terceira, 1.500 joules por segundo, ok? Lembre que a gente está querendo calcular calor, né? Calor. Então, uso a versão mais simples da lei de Fourier. O fluxo é o calor que passa pelo material durante certo tempo. Acabamos de calcular o fluxo e o tempo é 4,2 minutos. E aí a gente já tem um probleminha, né? Porque eu não vou usar minutos, mas preciso usar segundos. Então, quando a gente for fazer o cálculo aqui, ó, 4,2 vezes 60. Por quê? Porque cada minuto desse aqui tem 60 segundos. Então, quando fizer essa multiplicação, eu já transformo de minuto para segundo, né? 1.500 no fluxo. Agora é só fazer meio pelos extremos. E aí essa multiplicação aqui, 1.500 vezes 4,2 vezes 60, dá 378 mil joules. E aí essa questão ela é bem maldosa, porque veja que na letra B de bola tem 37,8 quilocaloria. Aí você é levado aqui, ó, 378, 378. A resposta é a letra B. Aí a pessoa já iria lá e acabaria errando a questão. Por quê? Porque aqui está na unidade joule, mas a questão pede em calorias. E aí o que é que eu faço?
eu lembro da relação que cada caloria contém 4,2 joules. Né? São duas formas de medir energia. Então eu vou fazer a transformação entre eles. Se cada caloria tem 4,2 joules, 378 mil calorias serão 378 mil joules, perdão, serão quantas calorias, né? Então a regra de 3, normal, tranquila, 4,2 vezes x, 378 mil vezes 1, 378 mil, passo 4,2 dividindo, e aí quando você fizer essa divisão, dá 90 mil calorias, só que aqui está em quilocaloria. O que é o quilo? É você pegar 3 zeros desse aqui, 90 quilocalorias, portanto, letra D de dado. Questão trabalhosa, né, que mexe com vários aspectos da física e por isso trouxe para vocês, para a gente já ir aprofundando o nosso conhecimento. Vem agora com o tio Léo para a gente fazer uma questão de aprofundamento, essa sim, bem mais interessante do que a anterior. Vamos para frente. Questão que vem lá do IME. Um objeto de 160 gramas de massa repousa durante 1 minuto sobre a superfície de uma placa de 30 centímetros de espessura, né, que é o L. E ao final desse experimento, percebe-se que o volume do objeto é 1% superior ao inicial. A base da placa é mantida em 195 graus Celsius e nota-se que a superfície permanece em 175 graus Celsius. A fração de energia em porcentagem efetivamente utilizada para deformar a peça é, e aí ele deu algumas coisas aqui, condutividade, calor específico, coeficiente de dilatação linear e a área da placa, perfeito? Então vamos fazer a nossa análise aqui, ó. Eu tenho as coisas que eu preciso para calcular o fluxo. Bom, o K foi dado, 50, está aqui a unidade, essa unidade está em graus Celsius, ó. Aqui também está graus Celsius, e as coisas no enunciado também em graus Celsius. Então tudo direitinho aparentemente, né? Perceba, vamos fazer aqui, ó, a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a espessura está em centímetros e ela precisa estar em metros por conta aqui da nossa constante de condutividade térmica. Então, constante 50 dada aqui, 0,6 é a área, está dada aqui embaixo, variação de temperatura 195 para 175, a diferença 20, e o L, 0,3, 30 centímetros transformados para metro. Então, a parte de cima, 50 vezes 0,6 vezes 20, 600. Parte de baixo, não mexemos. Ando uma casa para cá, no 0,3, acrescento um zero em cima. Isso aqui é a mesma coisa que 6.000 por 3, portanto, o fluxo é de 2.000 joules a cada segundo. Mas perceba, a placa, o nosso corpo aqui, ó, de 160 gramas, ficou repousando durante 1 minuto em cima da placa. Então eu preciso fazer uma regra de 3 aqui. São 2.000 joules a cada segundo. Quantos joules de calor eu vou ter em 60 segundos? Então fez a regra de 3 aqui, 120.000 joules. Isso aqui é o calor total que essa plaquinha que ele descreve aqui, que a parte de baixo está 195 Celsius, a parte de cima está 175. Esse é o calor total que essa placa consegue fornecer ao corpo de 160 gramas, tá certo? O que é que ele quer? Que a gente calcule uma porcentagem entre esse calor total fornecido e o calor verdadeiramente utilizado. Para calcular o calor verdadeiramente utilizado, a gente vai precisar encontrar a variação de temperatura do corpo. Não confunda. Essa daqui de 195 para 175 é a variação de temperatura da placa entre o seu lado quente e o seu lado frio por conta do fluxo de calor. E aí, o corpo que foi colocado em cima da superfície da placa vai receber uma parte desse calor, só que nós não sabemos. É isso que a gente precisa calcular para conseguir comparar com esse total aqui que poderia ser fornecido. Então vamos para a dilatação volumétrica, né? Porque ele disse que o volume do objeto foi alterado. Então, dilatação volumétrica, ΔV igual a V0, vezes a constante de dilatação volumétrica, o coeficiente de dilatação volumétrica, pela variação de temperatura do corpo. Perfeito? Não da placa, do corpo.
E aí, o que foi que ele deu para a gente? Ele disse que a variação foi de 1% em relação ao volume inicial. 1% transformado em número decimal, porque a gente faz conta de porcentagem com o número decimal, né? 1% do volume inicial da placa. Então, a variação é essa daqui. Aqui, lembre, o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. E ele deu para você o linear. Perfeito? V0 de um lado, V0 do outro. Podemos cancelar. Vamos substituir o valor da constante alfa aqui. 1,6 vezes 10 a menos 5, está dado aqui, né? 3 vezes 1,6, 4,8. E aí isso que está aqui, multiplicando o ΔT, vai passar para cá, dividindo o 0,1, tá certo? E aí, aqui uma dica que eu dou para você, porque essa conta, do jeito que ela está, é meio chatinha. Porque você tem número decimal, você tem potência e tem uma fração, né? Ainda tem a fração. Então a dica que eu dou é fazer o seguinte: ande essa vírgula para cá, uma casa. Quando você andar ela uma casa para cá, esse expoente vai virar menos 6. O que é que você vai fazer agora? Vai pegar o de cima e vai andar quantas casas você precisar até aparecer um expoente de 10 a menos 6. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Então andei uma para cá, virou 48, 10 a menos 6. Aqui eu andei uma, duas, vou ter que andar mais uma 3, mais uma 4, mais uma 5, mais uma 6. Vai aparecer 10.000 vezes 10 a menos 6. Aí 10 a menos 6 em cima, 10 a menos 6 embaixo, 10.000 dividido por 48 é 28,33 graus Celsius. Então o corpo, a variação de temperatura do corpo desse objeto de 160 gramas de massa foi uma variação de temperatura de 2,8,33 graus Celsius. Perceba agora que com essa temperatura nós somos capazes de calcular o calor utilizado pelo corpo para ele aquecer até 208,33 graus Celsius, né? Então vamos substituir o que é que a gente sabe? A massa do corpo, 160 gramas, ó, cuidado, 160 gramas, aqui está quilograma, então eu preciso deixar isso em quilograma, ok? Então, 0,160, transformação disso para quilo, é só dividir por 1000, né? Czinho, calor específico do corpo, foi dado aqui, 432. Variação de temperatura do corpo, a gente calculou agorinha pela dilatação, 208,33. Fazendo essa multiplicação todinha que a gente tem aí, a gente encontra esse calor, que é 14.399,77 joules. E aí qual é a sacada da coisa? É que esse é o calor utilizado, mas o calor total fornecido foi esse aqui, ó. Agora sim a gente pode fazer a comparação entre o calor total e o calor usado. O calor total vai ser 100%, o calor utilizado vai ser X%. Fazemos aqui a regra de 3, a gente vai ter então 120.000x 100 vezes 14.399,77. Essa multiplicação por 100 aqui, né, vai fazer essa vírgula andar duas casas. Então a gente vai ficar com esse número grandinho aqui, 1.439.977. Passa os 120.000 para lá dividindo, e aí essa divisão dá para a gente 11,99%, que nos dá a letra B. Questão bem trabalhosa, muito interessante, que trabalha com várias coisas da física. São questões assim que faz a gente se aprofundar no mundo da física, tá certo? Próxima aula nós veremos teoria cinética dos gases. Aguarde, vai ser bacana. Se cuidem.